Isso é muito bom falar, né? Porque assim, a gente não sabe. Isso é muito bom pontuar, porque muita gente me chama, por exemplo, me chamam de Big Banguista. Sabia? Como se Virou uma fosse uma coisa ruim, religião. assim. Porque tem uma crença no Big Bang. Mas a gente, o que acontece? Fala que eu tenho, não, que você acredita no Big Bang, cara. Não é a questão, não é acreditar. O lance é que o astrônomo, o astrofísico e o pessoal que mexe com cosmologia, eles vão atrás de evidências. E se você começar a procurar e tal, o modelo, né, que a gente chama do Big Bang é aquele que tem mais evidências. Expansão, quando você observa galáxias distantes, você vê elas se afastando da gente. Quanto mais distante, elas afastam mais rápida. Tem a questão também da quantidade de matéria no universo, de hidrogênio, de lítio, de alguns elementos químicos assim que estão de acordo com o modelo do Big Bang. Muita coisa que a gente observa está de acordo. Ele responde tudo? Não, ele tem vários problemas. Tanto que durante a sua existência tivemos que colocar coisas ali para ajustar o modelo, como matéria escura, energia escura, que são coisas que a gente não sabe nem se existe, mas que elas ajudam ali aquele modelo persistir. Mas lembrando que ele é um dos modelos para explicar o início do universo. Existem vários outros modelos, existem pessoas que trabalham com o modelo da gente viver dentro de um buraco negro, é um modelo que é considerado. Tem o modelo famoso da simulação, Pedrão pode explicar o da simulação, que é legal pra caramba, que tem a ideia que a gente pode, como que é a estatística, a gente pode, mais da gente É mais provável simulação. a gente viver numa simulação do que não viver numa simulação. Essa é a teoria que o Bruno gosta. Essa aí. Não sei se é verdadeira, mas inclusive, pegando aquela IA que o pessoal do OpenAI tá lançando agora, a Sora, você vê os vídeos assim, você não consegue mais distinguir o que é realidade e o que não é. Então, se existe uma outra civilização que já chegou nesse ponto antes de nós e começou a criar simulações por qualquer motivo, e é barato criar simulações depois de um certo nível tecnológico, então a chance de estar na realidade real mesmo, sendo que quem fez as simulações é 1 dividido por um número que não para de crescer. Então, por isso que tende a 0. Mas, Pedro, por favor, pode falar. Eu até queria depois pontuar uma coisa sobre o Sora, do ChatGPT. Até agora não sei se é Sora ou Sora que fala, eu tô errando a pronúncia provavelmente da hora. Usa português, o Sora, então tá. Mas OpenAI tá lançando Sora. Pronto. Isso aí, perfeito. E aí eu gostaria até de pontuar uma coisa sobre o Big Bang, que eu consigo imaginar algumas pessoas talvez fazendo essa pergunta nos comentários agora, que é em relação às recentes observações do James Webb. Provavelmente tá recebendo muitos comentários assim também, né, Sérgio? É do começo do universo? Seria isso ou não? Surgiram muitos artigos recentemente falando que, o James Webb provou que o Big Bang tá errado. E, na verdade, isso vem de um desentendimento de o que o Big Bang se propõe a explicar. E inclusive, a gente está fazendo um vídeo no Ciência Todo Dia sobre isso, que vai sair nas próximas semanas. E, basicamente, o problema todo surgiu por causa do seguinte: o James Webb enxerga o mais longe que a gente já pôde ver com o telescópio. Principalmente porque a região dele de captura é no infravermelho. Então, a gente consegue ver as galáxias mais distantes e os primeiros fótons, praticamente, que surgiram no universo. E, com isso, a gente viu galáxias que parecem ser muito maiores do que a gente esperava que elas pudessem ser. Então, isso parece colocar em xeque a teoria do Big Bang, porque, como assim? As galáxias eram assim grandes se elas tiveram só pouquíssimos milhões de anos para se formar? Isso não deveria ser possível. Mas, na verdade, isso não é um problema com o modelo do Big Bang, porque o modelo do Big Bang, a gente já sabia que era um problema aberto à formação de galáxias. Não é algo novo que o James Webb deu pra gente. Então, por isso que essas notícias que geralmente falam que o James Webb provou que o Big Bang tá errado, na verdade, não são assim, boas notícias, sabe? Não é bem isso. Porque os cientistas já sabiam, a comunidade astronômica já sabia que a gente tinha que descobrir muito mais coisas sobre como as galáxias se formam e tinha muito mais perguntas ainda para serem respondidas. Então, por conta disso, acho que gerou esse burburinho na mídia, mas é sempre a mídia fazendo o papel dela, né? Então... Ainda mais quando fala disso, né? Ontem, eu soltei um vídeo até ontem mesmo, que de uma galáxia recente que o James Webb descobriu, que ela é muito grande. Até para o pessoal entender, né? Uma parte um pouco técnica, que é o seguinte: por que a formação de galáxia ela está muito ligada ao modelo do Big Bang? Porque para a galáxia se formar, elas se formam num lugar do universo que a gente chama halo de matéria escura. Então, o que é um halo de matéria escura? Isso de acordo com o modelo do Big Bang, tá? O que é o halo de matéria escura? É como se fosse um poço gravitacional onde a matéria normal, que a gente chama bariônica dentro da astronomia, começa a se acumular. Então, esse poço gravitacional começa a acumular muito gás, até que se transforma numa galáxia.
O problema é o seguinte, o James Webb ele observou uma galáxia que, de acordo com o modelo, e aí você roda, tem vários e vários modelos, simulações computacionais muito grandes que rodam esses modelos de halo de matéria escura, não teria tempo suficiente para uma galáxia daquele tamanho que o James Webb observou se formar dessa maneira. E aí entra uma outra coisa um pouco técnica. Quando a gente fala do modelo que rege o universo, esse modelo ele tem um nome. A gente fala Big Bang, mas ele tem um nome. Ele chama Lambda CDM. Onde o Lambda quer dizer energia escura e o CDM quer dizer matéria escura fria. Cold Dark Matter. Aí, qual que é a conclusão do artigo que o pessoal chegou? Que a gente vai ter que bolar. Pode ser que exista uma outra explicação para esse modelo aí, que em vez de ser uma matéria escura fria, pode ser uma matéria escura quente. Que existe esse modelo, Warm Cold Matter, entendeu? E será que o universo não pode ser mais velho? Porque se não deu tempo devido à explicação, não seria uma outra provável hipótese, ou não? Também, pode ser também. Aí tem que... O problema é que aí a gente tem um limite tecnológico. Igual o Pedro falou, hoje o que a gente tem é o seguinte, o James Webb, o universo, vamos contar a história inicial, né? Se ele começou com o Big Bang, ele expandiu rapidamente. Aí, aqui no começo já tem uma dúvida. Vamos contar o que é o Big Bang, pra quem não sabe. Big Bang é uma grande expansão. É mais expansão do que explosão. Ele começou a se expandir. Ele se expandiu rapidamente. De repente, ele meio que desligou. A gente chama de Era das Trevas. Qual era o tamanho antes de se expandir? Por exemplo, era um átomo que começou a se expandir? Tem alguma estimativa disso? Era menos que um átomo? Era muito mais denso? Durante a Era da Inflação, o universo foi mais ou menos do tamanho de uma laranja para o tamanho de uma galáxia, se eu não me engano, na ordem de 10 elevado a menos 30 e alguma coisa segundos. Foi muito rápido. Assim, dizer que é um piscar de olhos seria mentira. É muito mais rápido do que isso. É quase infinitamente mais rápido do que isso. Então, assim, o universo era uma coisa muito pequena e virou uma coisa muito grande, muito rápida. Na verdade, esse ponto aí onde o universo começou, a gente chama de singularidade. Que é uma região, né? É matematicamente definido, né? Então a singularidade é uma região ali onde você tem uma grande quantidade de matéria concentrada num volume muito pequeno. Ou seja, a densidade desse ponto, ele tende ao infinito. Ela tende ao infinito. Você tem muita massa, densidade é massa sobre volume. Então você tem muita massa num volume que tende a zero. Então a densidade tende ao infinito. É isso que a gente fala com a singularidade, que é aí que seria o início do universo. Por isso que existe a teoria da gente ver num buraco negro. Porque um buraco negro é a mesma coisa, no centro muito dele tem a denso. Singularidade. Eu já lembrei, falou singularidade, eu lembrei de Interestelar. Isso, exatamente. Aí você sabe, né? Assistiu, né? Eu tava ouvindo o último episódio de vocês com o Sérgio e eu justamente me perguntar se mudasse de opinião sobre Interestelar ou se continua mesmo, sabe? Porque Meu Deus, ele assistiu. não, é um excelente filme. Mas não vai me zoar. Assim, Eu sempre tô em minoria, né? Porque eu sou mulher e aparentemente todos os homens amam Interestelar. Não é que eles todos amam, os homens, eles é idolatram. muita gente, Boludinho. É muita muita gente. gente. Não, dos filmes do Nolan, é um dos melhores. Mas é bom. Não, o filme é muito bom. Mas ó, dúvida. até pegando um ponto disso, dessa expansão inicial do universo, porque há pouco tempo eu li um livro chamado A Era das Máquinas Espirituais, de um autor chamado Ray Kurzweil. E ele começa o livro falando de uma lei que, se eu não me engano, ele chamou de Lei do Tempo e do Caos. E ele coloca esse início do universo falando que no começo foi tudo muito, muito rápido. E a conclusão dessa lei é que quanto maior o caos, maior o tempo para as coisas acontecerem. Então ele fala que no começo, como o universo era um ponto microscópico muito denso, você tinha pouco caos, porque estava tudo muito, muito concentrado. Então as coisas aconteciam de maneira muito rápida. Hoje ele fala que o caos é tão grande, a entropia é tão grande, que demora muito mais para as coisas acontecerem no universo. Só que em oposição ele pega a Terra. Ele fala que a Terra não é um sistema fechado, que tende à entropia, é um sistema aberto, ela é influenciada por outras coisas. E na Terra, ao contrário, o caos foi diminuindo e a ordem foi aumentando. E ele usa a evolução da vida biológica para testar isso. Ele fala, olha, bilhões de anos sem vida, de repente organismos unicelulares, mais alguns bilhões pluricelulares, alguns milhões, começa a vir peixe, anfíbio, réptil, mamífero, cada vez mais rápido. Aí ele acaba o livro, é dos anos 2000 o livro, falando que a nova etapa da evolução seriam as IAs, que a gente está criando uma nova etapa de evolução. Mas essa lei do tempo e do caos, ela tá correta? As coisas demoram mais para acontecer hoje em dia por conta do tamanho que está o universo, o caos que ele tem? Sim, né?
Eu não sei o quanto que isso influencia, por exemplo, reações químicas ou físicas no nosso universo, mas pegando um gancho desse conceito de diminuição de entropia local na Terra, isso inclusive é uma das maiores, digamos, falácias que o pessoal às vezes tenta usar para falar contra o Big Bang, que é como que uma explosão gera, por exemplo, seres humanos e um planeta perfeito com oceanos e tudo mais, como que surge, tipo, ordem a partir do caos. E a resposta é que, sim, a entropia de um sistema fechado sempre tende a permanecer a mesma ou aumentar.